Olá, meu nome é Mônica Romero, eu sou especialista em dentística e eu sou presidente da Comissão Temática de Biossegurança do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. A odontologia exige múltiplas habilidades. Durante a graduação, somos altamente habilitados e treinados para as coisas mais técnicas, como dentística, periodontia, endodontia, mas agora sabemos que ela exige outros conhecimentos, como de administração, de marketing, de contabilidade, inclusive de conhecimentos jurídicos. Mas dificilmente nós somos treinados para gerenciar os processos da área clínica, para evitar todo tipo de risco ao qual estamos expostos e para precisar de executá-los a todo momento. E é disso que nós falaremos hoje, do gerenciamento de riscos do atendimento odontológico. E o que é risco? Risco é a possibilidade de um evento acontecer e causar consequências, sejam elas positivas ou negativas. E o que é gerenciamento de risco? Gerenciamento de risco é o processo que visa identificar e gerenciar esses riscos para prevenir situações que possam prejudicar o bom andamento do atendimento odontológico. As boas práticas de biossegurança nos estabelecimentos de assistência odontológica, elas são regulamentadas e elas devem atender às legislações vigentes e futuras, não importando o tipo de ambiente em que você trabalha. Pode ser uma missão em campo, pode ser um atendimento odontológico numa clínica de faculdade, inclusive pode ser o seu próprio consultório. Não importa o tamanho, você tem que aprender a gerenciar esses riscos. Bom, o primeiro passo para isso é ter um ambiente regulamentado junto à vigilância sanitária do seu estado e ter um responsável técnico habilitado e conhecedor de suas funções. Toda equipe profissional deve estar envolvida, incluindo o cirurgião dentista, a equipe auxiliar, a equipe de prótese, a equipe de limpeza, e para todos ajudarem nesse gerenciamento. Dessa forma, a segurança ocupacional, bem como os protocolos de segurança do paciente, têm papel fundamental para implementar as práticas de biossegurança. Muito bem, e quais são esses riscos? Nós temos 6 tipos de riscos: os físicos, os químicos, os biológicos, os ergonômicos, os de acidente e os psicossociais. Nós vamos falar de cada um deles e qual a sua representação na nossa profissão. A odontologia é considerada uma profissão de alto risco na área da saúde. Inclusive, eu a comparo com um mini hospital. Por isso a sua importância. O primeiro risco que nós vamos falar são dos riscos físicos. Nós estamos falando das vibrações, do calor, dos ruídos da caneta de alta rotação, do compressor odontológico, dos motores de prótese, de uma baixa luminosidade, de radiação, são tantos exemplos, Aparelhos de laser, aparelhos de raio-x, inclusive as impressoras de material protético que hoje estão tão atuais. Esses projetos arquitetônicos, eles devem contemplar tanto esse conforto térmico quanto o projeto luminotécnico. E aqui entram também os equipamentos de proteção individual, os EPI, que garantem a qualidade do atendimento e é pertinente a cada uma das especialidades. O próximo risco que nós vamos falar são dos riscos químicos. Eles envolvem poeiras, gases, os gases medicinais, o óxido nitroso, por exemplo, substâncias desinfetantes, resina acrílica, metacrilato, o álcool etílico, ácidos como os fosfóricos, os poliacrílicos, os fluorídricos, os anestésicos, os reveladores, fixadores, hipoclorito de sódio, peróxido, tanta coisa, A gente nem percebe. O que a gente faz com isso? Nós devemos avaliar, analisar o FISPIC, que é a ficha de informações de segurança dos produtos químicos. E cada produto tem a sua ficha e ela descreve o modo de uso, o armazenamento e a ação em casos de acidentes. O terceiro item são os riscos biológicos. Esse é o mais conhecido de todos nós, é o que mais encontramos informação. A exposição desses micro-organismos, eles podem acontecer através da inalação de um ar contaminado, a inoculação com acidentes com material pérfuro cortante, o contato direto e indireto entre os pacientes, entre os profissionais e pacientes.
Isso configura a contaminação cruzada. Devemos desenvolver treinamento pessoal e da equipe sobre as medidas de precaução padrão e por aerosóis e as medidas específicas, como vacinação, por exemplo. Nós vamos agora falar de cada uma delas. Isso exige muita organização de todos nós. Devemos desenvolver protocolos junto à nossa equipe, sempre cada um com o seu papel, né? E aí nós vamos descrever que vai desde treinamento dessa equipe até a descrição propriamente dito do processo, como, por exemplo, como fazer a higienização das mãos e até o gerenciamento dos resíduos. Esta é a parte que exige maior organização de todos nós, dentre todas. Nós precisamos desenvolver protocolos junto à nossa equipe para cada um desses passos descritos, né, que vão desde o treinamento de higienização de mãos até como se faz o gerenciamento de resíduos. Muitos estudos e muitas regulamentações nos direcionam para a adoção desses protocolos. Vamos falar de cada um deles? Primeiro, por exemplo, a gente fala do pré-atendimento, a gente fala de bochechos com dicloronato de clorexidina a 0,12% para diminuição de uma microbiota oral, transformando esse ambiente num ambiente menos contaminado. A gente fala de uso de equipamentos que diminuam a produção de aerossóis, por exemplo, como motores elétricos, uso de bomba a vácuo, tudo isso são exemplos que podem ser utilizados antes do nosso atendimento. Vamos começar a enumerar esses passos. Primeiro, quais são os cuidados com os seus dispositivos médicos? Esse é um novo nome para instrumental odontológico. Como você faz a pré-lavagem? Com que produto você utiliza, que é mais eficaz para se conseguir uma limpeza adequada desse instrumental. Qualificar sua água, usar filtros de água para que tenha uma água de enxágue sem contaminação. Secar esse instrumental com qualidade, com um papel descartável ou com um equipamento próprio. São proibidas as toalhas de pano. Fazer uma inspeção visual com uma lupa de pelo menos 8 vezes de aumento, e aí empacotar esse instrumental, sabendo qual é a melhor embalagem para que você consiga manter essa esterilização, levar esse pacote para o processo de esterilização com equipamentos calibrados, com o registro e fazer o monitoramento deste processo, com os testes físicos, químicos e biológicos. Além disso, eu tenho que saber onde eu vou guardar esse equipamento, esses pacotes, né? Então, nada de ter gavetas atoladas, presos com elástico, para que a gente não tenha rompimento desta embalagem e, portanto, um término da esterilização. Nós temos que fazer um controle correto de manutenção dos meus motores, seja alta rotação, baixa rotação, contra-ângulo. Nós temos que fazer a esterilização, limpeza e esterilização de cada um deles após o atendimento. Nós temos que fazer o cuidado de limpeza e desinfecção destas mangueiras e temos que fazer os cuidados com as mangueiras que trazem a água até a boca do paciente. Temos que ter cuidados descritos dos moldes e dos modelos que nós fazemos do paciente para que a gente não haja contaminação cruzada, não leve a contaminação cruzada até os laboratórios de prótese, até o pessoal da prótese, né? E existe uma norma, inclusive, até para tratamento de ar do consultório, já que a nossa profissão é a que mais está sujeita a doenças respiratórias, como sarampo, pneumonia, tuberculose e, ultimamente, bem recentemente, um grande exemplo que foi a Covid-19. Cada um desses processos precisa ser descrito e guardado numa pasta específica, por isso tanto cuidado e tanto interesse. Mas você já faz isso todos os dias, agora é só a descrição, por isso tanta importância. Na verdade, nós temos que cuidar também do que sai do consultório. Então, os cuidados com os resíduos são super importantes, onde eu tenho que saber separar esses resíduos dos resíduos infectantes, que entrarem em contato com saliva ou sangue do paciente, todos guardados num saco branco leitoso, e os perfuro-cortantes, que são guardados numa caixa amarela resistente para facilitar o transporte.
A gente tem também uma caixa laranja que é possível guardar todos os tubos de produtos químicos que foram utilizados durante o nosso processo de atendimento do consultório, que é muito pouco utilizado ultimamente. E temos que cuidar também de fazer um registro de como eles foram produzidos até o momento em que eles são recolhidos pela prefeitura da sua cidade. O nosso quarto risco são os riscos ergonômicos. A postura de trabalho, os movimentos repetitivos, a ausência da equipe auxiliar, a ausência de rotinas de organização diária, falta de iluminação, forçam, encurtam um tempo de trabalho do dentista, porque ele fica sobrecarregado com um físico sobrecarregado. Para isso, a gente usa equipamentos ergonômicos, como os mochos e cadeiras, faz um treinamento de equipe, tem instrumental necessário a ponto de atender todos os pacientes sem muita pressa, porque está tudo disponível para a gente, e separado em bandejas específicas para aquele atendimento, de tal forma que eu não precise ficar me levantando toda hora para pegar coisas que não estavam programadas. O planejamento de um caso clínico é fundamental nesses casos. Essa qualidade de vida, e de saúde mental são super importantes para a gente ter a longevidade desse nosso profissional. O objetivo no risco ergonômico de toda essa prevenção é desenvolver um ambiente organizado, sem estresse, planejado, e tudo isso leva a uma diminuição do cortisol. Quando estressados, o cortisol aumenta drasticamente, promovendo níveis alterados de glicemia e de pressão arterial, causando também irritabilidade. E você nem sabia que passava por tudo isso. Nosso quinto risco são os riscos de acidentes. Eles podem acontecer por falta de aterramento elétrico, falta de sinalização de áreas molhadas, ausência de acessibilidade. Um projeto ergonômico planejado, pensado, com acessibilidade, aterramento elétrico, é fundamental para termos equipamentos de qualidade devidamente calibrados, uma manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos e um treinamento de equipe com a sinalização adequada. Nosso sexto e último risco são os riscos psicológicos. Eles são riscos que podem contribuir ou causar estresse ou adoecimento mental nos nossos colaboradores. Eles podem ser disparados por excesso de carga de trabalho, aumento da jornada de trabalho, falta de intervalos, assédio moral, assédio sexual, cobrança por resultados, gerando um sofrimento emocional e um sentimento de insegurança, ansiedade, fobia, depressão, síndrome de burnout. E muitas vezes ele não é diagnosticado porque é difícil de identificar. Quando nós temos o burnout, que é um esgotamento total e incapacitante, a gente leva ao afastamento dos profissionais e dos seus funcionários da área de trabalho. Todos esses itens citados e muitos outros, foi só uma série de exemplos da nossa rotina, eles levam às boas práticas odontológicas. Essas boas práticas, elas devem ser observadas em qualquer profissão, porque nós refletimos os valores dessa profissão. Na saúde, a obediência dessas boas práticas em controle de infecção, elas asseguram a segurança do paciente, sendo um dos maiores desafios relacionados à assistência da saúde. Reuniões constantes com a equipe, discutir essas boas práticas, atualizá-las, elas devem ser muito constantes e frequentes, porque aí sim a gente evita os erros mais comuns. Dessas reuniões e dessas práticas e da somatória da descrição de tudo que já foi falado aqui, saem os procedimentos operacionais padrão, os famosos POP, que são utilizados na rotina diária, são sempre reciclados e a união deles dá origem ao que nós chamamos de Manual de Boas Práticas de Funcionamento. Todo consultório tem que ter um. A gente desenvolve também a cultura de segurança do atendimento odontológico, onde todo mundo, todos os envolvidos na assistência em saúde trabalham juntos, eles sem estresse, com protocolos rígidos, mas reproduzíveis. A disciplina transforma
erros em aprendizado, gerando mais segurança. Quando um falha, todos faltam. E, na verdade, muitas vezes, alguns desses processos são feitos na ausência do próprio cirurgião dentista. E muitas vezes ele não fica sabendo como resolvê-los ou até se aconteceu algum erro. Essa cultura de segurança é importantíssima de ser executada dentro do consultório. Essa estrutura organizada, ela cria culturas, ela cria processos, ela cria comportamentos, procedimentos, com tecnologia, em ambientes controlados no cuidado da saúde que reduz riscos, que reduz a ocorrência de danos, torna os erros menos frequentes e reduz o impacto do dano quando isso acontece. A educação é fundamental para que esse processo aconteça. Essa é uma fala da Organização Mundial da Saúde em 2021. Está na hora de implementar isso no seu consultório. Nós conversamos sobre gerenciamento de risco no consultório odontológico. São múltiplas tarefas que você já executa e aprendeu, às vezes na faculdade, às vezes com os erros. Quando a gente cataloga tudo isso, cria protocolos reais e factíveis, você diminui a chance de erro, e se você diminui a chance de erro, diminui a tensão no atendimento odontológico. Todos esses riscos, como nós falamos, eles envolvem treinamento e educação. Não adianta ter alguma coisa pronta, copiada de outro, se a sua realidade não condiz com isso. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas sobre essa sequência dos nossos riscos e a importância deles no atendimento odontológico. Estamos à disposição para tirar suas dúvidas. Obrigada. Olá, eu sou Soraya Marangoni, sou formada em odontologia há 30 anos e como professora e coordenadora de curso há 25 anos. Sou especialista em odontopediatria e odontologia hospitalar e hoje integro a comissão temática de biossegurança do CRO. E eu vim falar sobre biossegurança no ensino odontológico. Para mim é um desafio e é uma satisfação. Então a gente vê esse momento que a gente está vivendo na odontologia como um momento de grandes oportunidades. Nós esperamos muito por isso. Então, se por um lado a gente vê o avanço das diretrizes curriculares, no sentido de que a biossegurança agora ela tem o seu olhar, né, tem um olhar novo dentro das diretrizes curriculares que organizam os cursos de odontologia do país. Por outro, a gente vê também um outro caminhar que vai se juntando ali na frente. A gente vê o Ministério da Saúde pensando na organização dos serviços de odontologia, com vistas aí à qualidade e à segurança do paciente. E aí o CRO vem com essa inovação. Ele cria a comissão temática de biossegurança em odontologia. E o que traz de novo toda essa história para a gente? A gente vê hoje uma grande possibilidade de avanço na nossa área. A gente tem pela primeira vez uma discussão rica de todos os setores. Então, se a gente quer se envolver, se a gente quer ver uma qualidade, né, um avanço na qualidade do atendimento, a gente tem que pensar na formação. Então, a formação começa onde? Lá na escola. E a gente vê as escolas de odontologia se envolvendo nesse processo. Bom, e como é que está acontecendo dentro da escola, né? O que a gente está pensando? Como é que a gente vai falar de biossegurança para o nosso aluno? Bom, a gente está pensando o seguinte: se eu quero que esse aluno entenda a biossegurança, ele precisa viver isso, e viver com verdade. Então, a sala de aula, que também é afetada pelas questões geracionais, o aluno de hoje não é mais o aluno de ontem. Ele precisa de prática, ele precisa de vivência, ele precisa ser colocado em contato com a realidade para saber como ele vai trabalhar lá fora. Eu fui formada por uma escola e tive uma excelente formação nessa área, mas eu também vejo que o mundo avançou. Eu sou formada há 30 anos, a gente não fala mais de biossegurança do jeito que a gente falava lá atrás, mesmo porque o cenário mundial mudou. Então a gente tem um cenário mundial completamente desafiador. A gente acabou de enfrentar uma pandemia da Covid-19. Então, dentro desse cenário, o que a gente aprendeu? Que
nós precisamos estar prontos para lidar com os desafios que o mundo nos coloca. E a gente não pode parar de atender, porque como profissionais de saúde nós somos linha de frente. E sendo linha de frente, nós precisamos fazer os nossos alunos aprenderem o que é isso, qual o significado de ser uma linha de frente. E os alunos precisam aprender, se envolver em projetos durante a graduação, para que ele saiba como ele monta o consultório dele, o contato com a fiscalização na área da saúde, o contato com o conselho, tudo isso vai impactá-lo e vai fazer com que ele aprenda já na sua formação como ele vai trabalhar lá fora. Isso nos fortalece. Então, se eu quero transformar a minha realidade, eu preciso fortalecer a educação. E a gente vê esse movimento acontecendo e a gente está participando disso. E aí, se por um lado a escola está fazendo isso e o Ministério da Educação se mobilizando numa consulta pública de suma importância, vamos fazer isso juntos. E o Conselho faz esse diálogo, essa interlocução com a sociedade. E aí a gente vai com certeza conseguir avançar. Então, eu acredito que a gente precisa valorizar essas oportunidades e trazer uma formação de qualidade. Se eu quero trazer segurança para o meu paciente, eu preciso trazer isso desde a formação. Eu preciso criar mecanismos para que esse aluno possa se desenvolver e ser um profissional de extrema qualidade, mas isso tem que acontecer antes, durante esse processo. Bom, e dentro da comissão temática, como que a gente vem trabalhando? A gente vem se debruçando sobre a consulta pública e pensando que essa consulta pública, ela precisa trazer referências não só para aquele clínico do consultório odontológico, ela precisa trazer uma forte referência para a escola. Então, a maioria das vezes, quando a gente se depara com uma legislação que tenta regular os serviços de odontologia, normalmente as estaduais, há aí uma deficiência, né, quando a gente fala da escola. Então, a nossa comissão tem se debruçado sobre essas questões. Então, eu preciso compreender que a escola tem realidades um pouco diferentes das realidades que a gente enxerga numa clínica ou num consultório menor. E ali é de suma importância que essa realidade esteja contemplada nessa legislação. Então, quando a gente discute a consulta pública, a nossa preocupação é a diversidade de cenários que a gente tem. Na odontologia, hoje, até diante das novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de odontologia, a gente sabe que o nosso cirurgião dentista, aquele egresso, aquele que vai se formar, ele vai trabalhar em todos os níveis de atenção. Ele vai trabalhar na atenção primária, ele vai trabalhar na atenção especializada, na secundária, ele vai trabalhar no hospital, na atenção terciária. Então, como que em tantos cenários, né, em cenários tão diversos, como que uma consulta pública, né, pode nos ajudar para que a gente avance, para que em qualquer cenário que ele se venha a se inserir, ele possa desenvolver uma biossegurança com qualidade, né? Ou seja, como é que ele pode exercer a sua profissão com qualidade. Então, a nossa preocupação é que esse trabalho contemple todas as possibilidades. E aí a gente fala, hoje a gente fala de uma odontologia móvel, né? A gente consegue trabalhar em cenários onde há praticamente ausência de recursos, porque a gente sabe trabalhar com poucos recursos, mas com qualidade. E a gente sabe trabalhar em cenários onde há mais alto recurso, a mais alta tecnologia. E isso precisa ser aprendido e contemplado em todo esse documento. Então, a comissão temática vem se debruçando sobre isso para que a escola esteja pronta e a escola entregue para a sociedade um profissional que trabalhe em qualquer cenário, seja na atenção primária, na secundária, na terciária, seja ele em condições ideais ou em condições mínimas, com recursos mínimos, mas que ele possa exercer isso com qualidade e com segurança para o nosso paciente. Então, a gente acredita que para avançar
em termos de segurança do paciente, a gente tem que trabalhar antes na gestão dos riscos. E essa gestão dos riscos a gente aprende durante a formação. Quero agradecer a oportunidade por estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão bacana e que vai com certeza abrir novos horizontes aí do nosso pensar, do nosso fazer, e que a gente possa fazer isso com amor e com segurança para todas as pessoas. Eu sou Roseli Cordon, sou formada em odontologia. A minha carreira toda foi pautada desde 1984 até os tempos atuais, ou seja, 41 anos, todinha na área de saúde. Tenho paixão por essa área. Então fiz especialização na área de dentística, fiz mestrado em laser, que é a grande paixão da minha vida, fiz doutorado em biofotônica, fiz também especialização na área de qualidade em serviços de saúde, entre outras. E aí, o que acontece? Essa formação em qualidade de serviços de saúde e certificações para qualidade me trouxe aqui hoje, no Conselho Regional de Odontologia, para falar sobre duas provocações, eu vou começar falando. A primeira delas, todos nós aqui já fomos, a algum momento, à procura de um serviço de saúde, numa emergência de um hospital, para procurar o melhor possível, porque nós somos pacientes também em algum momento da nossa vida. E aí nós queremos o quê? Nós queremos o melhor atendimento. Eu não vou ficar pensando se ali eu vou ser bem atendido ou não, porque eu tenho certeza que o lugar que eu escolher, eu vou ser bem atendida. E isso é segurança do paciente, que as instituições que nos oferecem esses serviços de saúde têm que nos garantir, como qualidade dos serviços de saúde. Então essa é a primeira provocação, nós sermos atendidos da melhor forma possível, sempre. E a segunda provocação que eu faço é, por que qualidade nos serviços de odontologia? Por que segurança do paciente? O que isso quer dizer? Então, por que isso? Porque nós queremos que os profissionais, eles devem ser capacitados e incentivados a adotar práticas seguras, observando que os riscos ao atendimento serão reduzidos, pois o objetivo é que tenhamos a qualidade no cuidado ser significativamente aprimorado sempre como profissionais da área de saúde. A promoção e a cultura da segurança, ela deve resultar no ambiente mais tranquilo, seguro, com impacto e com grande importância, tanto para os pacientes, como familiares, como profissionais de saúde e em ambientes dos mais complexos, como a gente tem nas clínicas e nos hospitais. Isso que a gente busca, é essa segurança que a gente tem deste atendimento. Os gestores, porque nós dentistas também somos gestores das nossas clínicas, né? Eles são impactados e melhorando tanto, esses processos todos, eles melhoram tanto a parte administrativa como a parte financeira e principalmente enriquece as relações entre as pessoas, com diálogos, com mais confiança e principalmente acaba evitando muitos processos judiciais, pela melhor comunicação que nós temos quando a gente tem esses processos todos de qualidade e segurança do paciente já inseridos no nosso local de trabalho. E aí nós temos algumas atuações globais. Tudo começou há muito tempo atrás, porém, nós temos que a Organização Mundial da Saúde, a partir de 2021 até 2030, ela fala da importância que nós temos como um plano que deve ser implementado em todos os países signatários da OMS, que é justamente o quê? É o Plano de Ação Global para a Segurança do Paciente. E aí a gente tem alguns princípios ordenadores, né, que são ordenados pela OMS.
principalmente incluir os pacientes e familiares na concepção dos cuidados seguros. A gente tem que comunicar os pacientes, a gente tem que ter esse diálogo. E se o paciente não pode, tem que ser com os familiares. A gente tem que ter hoje esse diálogo mais amplo e com a equipe toda que está trabalhando. A gente tem que basear em políticas e ações com evidências na experiência do paciente e na sua individualização do tratamento. Analisar e o compartilhar de dados para aprender cada vez mais, sempre tendo como base as leis hoje que nós temos de proteção do paciente, proteção dos dados e tudo mais. Promover uma cultura da segurança, é tudo isso junto. E desenvolver principalmente parcerias e estratégias operacionais. E aqui no Brasil, como que fica tudo isso? Aqui nós começamos desde a época da nossa Constituição, onde ela fala que nós temos a segurança dos direitos à saúde de qualidade digna, sendo sempre um dever do Estado de promover, fiscalizar essa qualidade desses serviços. Aí nós já tivemos várias RDCs, várias resoluções. Em 2002 nós tivemos a RDC 50, que é sobre o funcionamento da parte toda de funcionamento de clínicas e dos serviços de saúde. Em 2011, nós tivemos a RDC 63, que é um guia já de boas práticas desses funcionamentos dos serviços de saúde. E 2013, então, foi o grande ano de muitas portarias e RDCs. Então, a gente teve 3, pelo menos, que falava. Uma era a 529, que fala sobre os objetivos da segurança de qualidade, segurança do paciente, qualidade do serviço de saúde, a 1.377, que aprova tudo isso, e a 2095, que garante que os protocolos sobre a segurança do paciente e a qualidade do serviço de saúde, realmente elas sejam o quê? Asseguradas ao indivíduo, ao cidadão. E aí nós temos uma resolução neste ano, que é a 36, que ela justamente estabelece todas essas ações que em prol da segurança do paciente, que define a obrigatoriedade de implantar núcleos de segurança do paciente. E aí nós temos outras RDCs. Agora, atualmente, nessa gravação, que está sendo feita no mês de março, não, abril já, nós já estamos no mês de abril de 2025, nós temos uma consulta pública, justamente para quê? Essa consulta pública, ela é para montar uma única normativa que vai simplesmente juntar todas essas, de 10 a 12 normativas que nós temos para a área de saúde, justamente para a gente ter o quê? Uma única normativa, uma RDC que vai ser única para os serviços odontológicos. E isso vai trazer o quê? Muito mais segurança para o profissional da odontologia, que a gente não vai ter mais essa série de normativas e portarias para poder verificar todas elas, estar cumprindo todas elas e vai estar todas juntas numa só. E é muito importante isso para a classe odontológica. Ela é federal, porque o Brasil tem muitas realidades, nas mais diversas realidades possíveis, das diferenças que o nosso país tem, como um todo. E aí nós temos que a importância dessa normativa específica para os serviços odontológicos, ela é de proteger a população, os profissionais de saúde, o meio ambiente, pois elas ajudam a garantir a qualidade dos serviços de saúde, padroniza os processos, reduz o risco de acidentes com a melhor comunicação, evitando processos judiciais, inclusive, ou minimizando, porque a comunicação é a base de tudo. Então, nós temos o quê? Especificamente a gestão da qualidade, que é o conjunto de processos, de técnicas, de estratégias, que demonstra a prática administrativa das clínicas e que visa garantir a excelência desse atendimento, com o foco principal na segurança e, com isso, obter a satisfação do paciente. A normativa não somente no sentido da melhoria da assistência, mas também o paciente como um todo, na questão de estrutura física dos ambientes, do pessoal de atendimento e dos equipamentos que nós temos hoje, principalmente na odontologia. Nós mexemos com muitos equipamentos diferentes. E a acreditação é hoje um processo de avaliação que certifica os serviços de saúde.
e promove principalmente, ajuda a promover a melhoria contínua desses serviços, né? E nós temos os pilares da qualidade. São pelo menos uns 6 ou 7, onde o mais importante é a segurança do paciente. Mas o serviço tem que ser eficaz, com efetividade. Ele tem que ter ele tem que ser centrado na pessoa, como eu já disse. Ele tem que ter a eficiência, otimização do tempo dos serviços, do tempo do tratamento. E aí nós vamos ter também a eficiência financeira disso tudo, porque a gente não quer também ter desperdício em todo o material e insumos que a gente tem para poder tratar desse paciente, mas que seja tudo correto e seja no tempo correto. E a gente também tem que ter a legitimidade que dá a equidade de tratamento para todas as pessoas. E nós temos a importância disso no impacto do tempo, na redução do tempo de espera para fazer os tratamentos, fornecer o cuidado, eu já falei, tá, do cuidado da equidade, mas depois vocês tiram essa parte, disponibilizar toda essa gama de soluções para os serviços, para que você tenha um trajeto de vida o mais longo possível e de forma integrado com a tão sonhada qualidade de vida que todos nós buscamos. Então, tudo isso quem dá é a qualidade, a segurança dos serviços do paciente. E mais, a segurança do paciente, ela vai reduzir ao mínimo aceitável o risco de danos desnecessários. Danos que a gente pode evitar, às vezes numa conversa com o paciente, com a família do paciente, de saber algum detalhe que ali na hora se esqueceu de falar, é muito importante. E mais do que tudo, vai evitar e prevenir, minimizando esses resultados que podem ser provenientes dos chamados eventos adversos também, né? Os impactos, eles são no sentido sempre de melhorar a assistência ao paciente com base na segurança deste paciente e todo o seu entorno, mas também porque avaliam as questões de estrutura física, pessoal, logística de material, equipamento e traz um ganho que reflete nessa satisfação do paciente, bem como reduz os custos individuais, estando cada dia mais impactando a saúde individual, isso no mundo inteiro. Então, além da concorrência acirrada que hoje nós temos, né, o paciente cada vez mais ele é esclarecido. E ele procura vincular constantemente o seu conhecimento, o que ele tem nas mídias. E será que é só isso que importa? Não, importa a conversa com o profissional capacitado e gabaritado. Então, o que nós temos? Qual a importância desse tema todo? Desenvolvimento da cultura de trabalho em equipe, a comunicação transparente, a notificação das não conformidades e os incidentes com os pacientes, o gerenciamento dos riscos, o tratamento efetivo das causas dos danos aos pacientes, caso elas ocorram, garantir essa assistência adequada de forma racional, evitando complicações ao paciente e, ao mesmo tempo, os desperdícios e também os desperdícios no tempo. Então, o que eu posso deixar de mensagem é que os manuais, protocolos, POPs são importantes como ferramentas para padronizar as atividades, nos processos, garantindo qualidade e segurança na realização das rotinas, nas políticas, nas diretrizes, no detalhamento do passo a passo das atividades, segundo sempre o perfil epidemiológico e a natureza da atividade da instituição que você está. Seja ela uma pessoa sozinha, como o dentista muitas vezes, mas hoje esse perfil também já está mudando. Ele é o gestor, o dentista é o gestor da sua clínica, né? Mas o importante que são individuais, daquela instituição do serviço, seja ela o único profissional
multiprofissional ou como uma estrutura maior de um hospital-dia ou de um consultório maior. Então, este é o recado que eu gostaria de dizer para vocês. Não existe uma receita pronta, e sim a gente faz o nosso dia a dia cada vez mais seguro e com qualidade. Agradeço imensamente a oportunidade que o CROSP está nos dando como profissional da área da saúde que somos. Agradeço a todos aqueles colegas, agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo e estou total à disposição sempre para poder falar desta área que é tão apaixonante e que é tão essencial para a gente ter a tal o bem-estar diário, né, que a gente procura, e qualidade de vida. Muito obrigada.